Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? O seu professor Marco Antônio agora abordando o tema ética na Caixa Econômica Federal. Ética é assunto que é importante para a Caixa. Se você pegar todas as provas de 2008, 2010, 2012, tem de 2 a 3 questões de ética. E na prova de CESP-LB 2006 eu trouxe as questões e nós vamos fazer aqui com vocês. Eu vou comentar as questões de 2006, questões muito bem elaboradas sobre o tema ética. Ética não costuma cair sozinho, costuma cair junto com moral. Ética e moral. E nós devemos entender o que é que significam essas palavras. Primeira coisa que eu vou fazer é dar uma definição bem simplesinha de ética, depois nós vamos trabalhando essa definição para que ela se encaixe direitinho no teu concurso público. Primeira coisa, anota aí o que é ética no sentido geral. Ética no sentido geral. Pode colocar assim. Ética, em sentido amplo, é o conjunto de normas, de regras que orientam o comportamento humano, de um determinado indivíduo, de uma categoria profissional, de uma organização, etc. Ponto. Então veja, a palavra ética no sentido corriqueiro da palavra, universal, ela é isto. É um conjunto de normas. O que são normas, Marco? O que são regras? Normas e regras são comandos. São comandos de se fazer e de não se fazer. É isto que são normas. São comandos de se fazer e de não se fazer. Não é? Então, por exemplo, quando você ensina para o seu filho, filho, nunca pegue o que é seu. Não é seu. Tu nunca pega o que não é seu. Você está ensinando para ele uma norma de caráter ético, uma forma de proceder com relação aos outros. Ou seja, para que ele nunca pegue o que não é dele, não é? Ou então quando você fala para o filho ou para a filha, filho, quando você vira uma pessoa idosa, não é, no ônibus, levante-se, olha, é um comando, faça, levante-se, ceda ao lugar para aquela pessoa. Quando você vira uma pessoa, não é que um idoso sofreu um acidente, caiu no chão, não é, ajude-o, não é um comando, é uma norma de caráter ético. Agora veja, a palavra ética é milenária. A palavra ética é conhecida do mundo ocidental pelo menos aí há mais de 2.500 anos. A palavra é de origem grega. A palavra é derivada do termo ethos. Ethos, não é? Com E-T-H-O-S. Ethos. Que para os gregos significava o quê? Os hábitos, os costumes. Não é? Quando esta palavra começou a entrar para o vocabulário da humanidade, não é além do vocabulário grego, a cidade grega era chamada cidade-estado, Atenas, com seu exército, suas leis, não é? Os seus soldados, os seus deuses, divindades, não é? Suas oferendas, não é? Corinto também tinha lá o seu exército, as suas divindades, os seus templos, Tebas, Esparta tinha a sua cultura, tinha os seus etos. Então, o grego, devido à grande diversidade de estilo de vida, já tinha uma percepção que havia diferentes éticas. Havia a ética de Atenas, havia a ética de Esparta, havia a ética de Corinto e assim por diante. Agora veja, por que a palavra ética ficou famosa na sua origem grega de ethos? Porque foi o grego que desenvolveu há mais de 2.500 anos, há 2.700 anos, a chamada filosofia. Filosofia, você sabe, amor à sabedoria, é o nome que o grego deu. Na filosofia, ela nasceu da separação de um momento histórico da humanidade que ocorreu na Grécia, 700 e poucos anos antes de Cristo, uma separação entre ciência e religião. Não havia separação entre ciência e religião até mais ou menos 700 antes de Cristo.
Não havia. Fazer religião e ciência eram coisas similares. Um médico egípcio conhecia toda a fisiologia humana, conhecia todo o sistema circulatório. Inclusive os egípcios achavam que o sangue levava as informações que faziam os nossos braços se movimentar, as nossas pernas, ou seja, eles tinham uma noção meio primitiva, mas não deixa de ser sofisticada, do sistema nervoso humano. E os egípcios faziam religião junto com ciência. Não é os persas faziam religião junto com ciência. Os gregos também. Só que os gregos conseguiram separar a ciência da religião e nasceu a filosofia. Aproximadamente 5 séculos antes de Cristo, na era de ouro de Atenas, vai nascer a chamada filosofia ética. Filosofia ética é esta que caiu na prova da Caixa de 2006. Qual a banca? A banca CESP-NB. Esta filosofia ética começou pela primeira vez a fazer uma coisa que não se fazia, começou a questionar a ética, começou a questionar os valores, era uma ciência investigando o que é certo, o que é errado, não é qual é a origem da noção de bondade, qual é a origem da noção de perversidade, não é o que é justo, o que é injusto, e isto começa com um homem chamado Sócrates. Então Sócrates é tido pelos autores da filosofia como o pai da filosofia. Só que Sócrates, como é uma figura que nunca escreveu nada, ele é um indivíduo que só falava. Nós sabemos da existência de Sócrates graças a Platão, a Aristóteles e Xenofonte, e eles falam que o mestre Sócrates foi o primeiro a debater sobre a ética e deu origem àquela ética que caiu na prova de 2006 da Caixa, a chamada ética investigativa, a ética científica. Só presta atenção, não anota nada, reclina a cadeira e aproveita a viagem, mas acorda aí, viu? Acorda e presta atenção, porque cai na tua prova. Agora, mais tarde, a Grécia entra em decadência. E uma nova civilização se assenhora da Grécia. O Império Romano. O Império Romano chega até lá e apesar de conquistarem os gregos, eles ficaram encantados com o nível de sabedoria da Grécia. Começaram a importar filósofos, pensadores, não é? Artistas, escultores. E os romanos aprenderam o que era a filosofia ética. E foram procurar uma palavra que lembrasse a filosofia ética e encontraram a palavra mores, que caiu na prova de 2006, Caixa Econômica Federal. Mores ou mos, não é que deu origem à palavra moral, que é uma palavra que a maioria do povo brasileiro conhece muito mais do que ética, moral, que eu também posso definir de forma genérica, de forma bem tranquila, como conjunto de normas que orientam o comportamento humano, porque o romano, o latino, que é o romano, equiparou a moral à ética. Mas espera aí, meu amigo, Roma herdou a filosofia, e a filosofia debateu isso insistentemente durante 2.500 anos, fora da religião e, logicamente, também dentro da religião. A filosofia cristã, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino também debateram intensamente ética e moral. E daí nós temos uma concepção hoje mais ampla de ética e moral. Então eu vou ditar para você e você vai anotar a diferenciação. Pode colocar assim. Tanto a ética como a moral podem ter natureza científica ou pode ter natureza normativa, ponto. Vamos distingui-las. Pule uma linha, por favor, e anote aí. A ética ou moral científica é aquela que investiga questão da Caixa, que analisa, que pesquisa para entender a origem e o sentido das normas éticas ou morais
para entender a origem e o sentido das normas éticas ou morais. Ponto. Como toda ciência, o seu caráter é universal. O seu caráter é universal. Anota, depois eu explico por quê. É universal. Questão de Caixa Econômica. É abstrato. E é objetivo. Ponto. Não vou explicar já não. Primeiro eu vou ditar no sentido normativo e depois eu vou explicar as diferenças de um e outro, porque você vai aprender e se aparecer na tua prova você vai acertar, viu? Então você pode anotar aí na outra linha, pode colocar aí. A ética ou moral normativa, pode colocar aí, a ética ou moral normativa é o conjunto de normas, que orientam o comportamento dos indivíduos, em sociedade. Ponto. Na outra linha você pode colocar assim. Como se tratam de normas, elas são sempre subjetivas, são temporais e naturalmente mudam com o passar do tempo. Ponto. Então presta atenção. Eu vou utilizar a palavra ética, eu vou abolir moral por hora. Quando eu penso na ética, eu posso entender a ética de duas formas. A ética, a filosofia ética ou ciência ética, que caiu na prova no texto Moral e Ética da Caixa em 2006. A ciência ética, ela é investigativa como qualquer ciência. A própria prova da Caixa já está dizendo isso, não é? Ela até ajudou muito o candidato que estava bem preparado. Então ela é abstrata. Por que ela é abstrata? Ora, meu amigo, porque ela depende do raciocínio, ela depende da análise, ela depende da comparação, ela depende do nosso pensamento abstrato, da nossa capacidade de abstrair. Essa ética filosófica ou científica, ela é universal. Por que ela é universal? Porque ela pode ser praticada no Brasil, pode ser praticada no Japão, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Grécia atual, ela pode ser debatida em qualquer lugar, não é? E aí o interesse é o quê? É justamente a análise do aspecto das normas morais, é o estudo delas, a validade delas. Agora, veja, e ela tem um objeto. Qual é o objeto de estudo? O objeto de estudo é a ética e suas normas. Como ela tem um objeto de estudo bem definido, ela é objetiva. Tem um objeto de estudo bem delineado, ela é objetiva. Agora veja, quando eu falo ética normativa, eu estou falando a ética composta por normas. A ética composta por normas, não é, que podem ser escritas ou não. Podem ser as minhas normas, podem ser as suas normas, podem ser as normas do Código de Ética da Caixa Econômica Federal, pode ser as normas da Ordem dos Advogados do Brasil. Não é? Então ela é normativa. Como ela é normativa, a minha ética é diferente da sua. Não é os meus valores, alguns são iguais e outros são diferentes dos seus valores. Então ela varia de pessoa para pessoa, ela é subjetiva, não é? Ela é temporal porque à medida que os anos vão passando, eu vou ficando mais jovem, mais menino, você está percebendo isso, não é isso? À medida que os anos vão passando, meus valores vão mudando, os seus valores vão mudar, as experiências da vida vão nos obrigando a tomar novos posicionamentos éticos, não é? Tá certo? Agora veja, a ética científica, na questão da Caixa, não faz valoração. A ética científica não julga, não é? Não dá para dizer se a ética científica determinado valor. Olha, a honestidade que a ética científica faz.
vai dizer sobre honestidade? Ela vai analisar a origem da palavra honestidade, o significado para os diferentes grupos sociais, mas ela não vai dizer que isso é bom ou é mal, porque ela é uma ciência. Agora, na ética normativa, não. Na ética normativa, eu tenho as normas que orientam o meu comportamento. E, logicamente, como nós temos normas que orientam o nosso comportamento, quando alguém age diferente desse comportamento, nós, às vezes, criticamos. Nós olhamos, falamos, olha, eu penso de forma diferente, eu faria de outra maneira, e assim por diante. Tudo bem? Então, agora você já sabe a diferença entre ética normativa e ética científica. Agora, veja. Nesta república, no Brasil, existe uma tradição muito grande de pensar ética enquanto filosofia. Ética enquanto filosofia. Então, muitos de vocês, meus amigos e amigas, estão me vendo e falam, olha, eu só conheci a ética como ciência, professor, como debate sobre os valores morais. Não conhecia de outro jeito, porque é muito comum, não é, os nossos advogados, mestres, filósofos, pensadores, entenderem a ética enquanto ética científica. E a moral é tida sempre como moral normativa, mas não quer dizer que é obrigatório, ou seja, a moral é um conjunto de normas que orientam meu comportamento em sociedade. Tudo bem? Então agora que eu já discorri um pouco sobre isto, não é? Agora vamos ver algumas variações importantes aí. Produtor, joga na tela, por favor. A ética pode ser tácita ou explícita. A ética pode ser tácita ou explícita, questão CESP-NB. Anota o que é ética tácita. Tácito é o que não está escrito. Tácito é o que não está escrito. Portanto, a ética tácita é aquela que não está escrita. É aquela que não está escrita. Tá certo? Lembre-se sempre disso. Agora, ela também é chamada de implícita. Anota, sabe por quê? Porque o CESP gosta dessas palavras. Agora, a ética pode ser explícita, não é? Então, anota aí, explícita. Joga lá, produtor, a imagem lá. Por favor, obrigado. Olha aí, a ética explícita ou expressa. A ética explícita ou expressa é aquela que está escrita, tá certo? Por exemplo, pode dar um exemplo, professor? Claro, meu amigo, minha amiga, Código de Ética da Caixa Econômica Federal, tá certo? Toda a ética, decreto 1171, toda a ética que está escrita, ela é expressa, ela é explícita. Né? A ética pode ser também, quando expressa, presta atenção, a ética, quando expressa, ela pode ser esparsa ou codificada. Produtor, joga lá na tela, por favor. A ética pode, que eu não quero que meu candidato esqueça isso. Ela pode ser esparsa ou codificada. Anote aí o que é ética esparsa. Pode colocar aí. Ética esparsa é a ética que é expressa, porém, as suas normas estão espalhadas. Em diferentes documentos. Ponto. Já foi objeto de prova de CESP-NB. Não da Caixa 2006. Depois nós vamos fazer essa prova. Agora, por uma linha, coloca aí. Ética codificada. Coloque aí. É aquela cujas normas estão reunidas em um único documento. Melhor, não é? Melhor do que um único. Estão reunidas em um documento. O senhor poderia dar exemplo, professor? Claro. Código de Ética da Caixa. Código de Ética da Medicina. Código de Ética da Engenharia. Então está reunido tudo codificado. Na ética esparsa, não. As normas estão espalhadas por diversos documentos, mas tem que ser explícita, tem que ser escrita. Sempre, tá ok? Agora, lembrando, olha só,
a diferença entre moral e ética na maioria dos concursos. Joga lá, produtor, não é? A ética é muito mais lembrada, você vai colocar no teu caderno. Não estou dizendo que vai ser sempre assim, mas você anota aí. A ética está muito mais associada à filosofia ética. A filosofia ética. Como na prova da Caixa Econômica de 2006. Como na prova da Caixa Econômica de 2006. Ponto e vírgula. Enquanto a moral está muito mais associada a conjunto de normas, não é? A conjunto de normas de determinado grupo social ou pessoa. Conjunto de normas de determinado grupo social ou pessoa. Portanto, a moral está muito mais associada ao aspecto subjetivo, exatamente como aconteceu na prova de 2006 da Caixa Econômica Federal. Tudo bem, meu amigo, minha amiga, entendeu a diferenciação? Agora veja, na Caixa, eu analisei 4 provas da Caixa Econômica Federal e eu verifiquei que nós temos 2 abordagens no tema ética. Nós temos essa primeira abordagem que eu dei aqui até agora o momento, que eu falei, que é a ética no aspecto, não é, filosófico e normativo. Essa visão da ética é uma visão, na verdade, a partir da filosofia, dos filósofos. Agora, tem uma outra abordagem que vai se entrar com mais força na ética normativa, que é uma visão que vem do mundo do direito. Lógico, o direito tem que discutir a ética, não é que discutir a ordenação da sociedade, não é isso, a pacificação da sociedade. Então a ética é um assunto essencial para o direito e é um assunto essencial aqui para nós, da administração pública, tá ok? Agora, vamos lembrar que a Caixa Econômica Federal é uma entidade da administração pública indireta, e por ser uma entidade da administração pública indireta, ela tem algumas coisas que nós temos que saber, muito importantes. Primeira coisa, ela vai se submeter, não é, a princípios da administração pública. Ela vai se submeter a princípios da administração pública, com princípios constitucionais e também princípios infraconstitucionais, que é o caso dos constitucionais. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e que são princípios também, princípios que são de legislação ordinária, se infere, se analisa, não é, por exemplo, a razoabilidade, a proporcionalidade, não é, são princípios que são inferidos, tá ok? Da administração pública, de suas normas e princípios. Agora, vamos lembrar o seguinte, Caixa Econômica é uma empresa pública. Marco, eu já sei disso. É uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. Então vai se aplicar à Caixa Econômica Federal o artigo 37 da Constituição Federal. Vamos lembrar o artigo 37 da Constituição Federal? Olho no olho do professor. Artigo 37. Olha lá, diz o artigo 37 o seguinte. Pode deixar, produtor. Joga lá a pirâmide lá. Joga a pirâmide da salvação. Vamos lá. Né? O artigo 37 vai dizer assim. A administração pública direta e indireta, a administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes, da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos municípios, regem-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP. Por que LIMP, Marco Antônio? Pega a primeira letra de cada palavrinha dessa e grifa. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tenho que guardar isso, professor? Estou vendo concurso pela primeira vez, estou estudando. Olha, dica do seu professor. Você não pode esquecer, tá certo, do LIMP? Você não pode esquecer. Sabe por quê? Porque a prova da Caixa adora o LIMP, adora esses princípios. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um. Primeiro princípio que eu vou falar é o princípio da legalidade. Legalidade, o que é atuar na administração conforme a legalidade? Atuar conforme a legalidade é obedecer 3 subprincípios. 3 subprincípios que têm que ser obedecidos à risca para que o Estado possa
para que a Caixa Econômica possa estar dentro da legalidade, para que o servidor possa atuar dentro da legalidade. Primeiro, não é a obediência à lei, a obediência ao texto da lei. Então, primeiro, para obedecer à legalidade, eu tenho que obedecer à lei. Segundo, além da lei, eu vou ter que atuar no foco do interesse público. Interesse público. Então, tá, Marco Antônio virou agente público, agente da administração pública. Marco Antônio vai trabalhar e tem que fazer o quê? Tem que trabalhar sempre visando ao interesse da coletividade, ao interesse de todos os brasileiros, ao interesse público. Né? Eu falo sempre pro meu candidato, falo, gente, empregado público, empresa pública, orçamento público, administração pública. Não é quando eu falo orçamento público, não é o orçamento do Estado. Empresa pública não é empresa do Estado. Não é orçamento, gasto público não é do Estado. É do povo, é o orçamento do povo, a empresa pública do povo, a empresa do povo, não é? É o empregado do povo. Então nós servimos o Estado, aliás, nós servimos o povo brasileiro por meio do Estado. Esse é o papel do agente público. Tá certo? Então, logicamente, que ele se submete às regras da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Então, portanto, legalidade, ele tem que agir de acordo com a lei, tem que estar focado no interesse público e tem que respeitar a moral da sociedade. Tem que respeitar a moral da sociedade. Então, lembre-se disso, meu amigo, minha amiga. Legalidade são 3 aspectos da legalidade. A lei, o interesse da coletividade. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma licitação para aquisição de bens para a Caixa, eu tenho que adquirir os bens que vão atender interesse público. Se eu adquirir uma cadeira para a Caixa Econômica só para eu, lindão, bonitão, Marcão, ficar lá sentado, espreguiçado, é desvio de finalidade, tomarei uma sanção. Não é como assim, Marco? Topinha na orelha, não é isso? Copinho, né? Vou levar uma sanção, uma advertência, lógico, que são as sanções típicas desse tipo de ato. Tá certo? Então tem que focar no interesse público, tem que respeitar a moral. Mas, Marco, você está falando que na legalidade tem que respeitar a moral. Isso mesmo. Eu falei e eu não volto atrás. Mas espera aí, Marco, eu vi lá agora que tem a moralidade. Joga lá, produtor, a moralidade. Olha lá a moralidade na pirâmide. Olha a moralidade. Moral, Marco Antônio, na administração pública e moralidade não é a mesma coisa? Não. Não, volta aqui para mim rapidinho que eu vou lhe explicar. Veja, primeira definição que eu te dei, vou te dar novamente agora usando a palavra moral. Bem simplesinha, a mesma que eu dei lá de ética lá atrás, quando eu comecei essa aula. Né? Conjunto de normas que orientam o comportamento humano, tudo bem? Em sociedade, com relação ao próximo e assim por diante. Agora veja, aqui eu tenho a moral, que está dentro do princípio da legalidade, ele é implícita. O que é implícita mesmo, Marco? Ela é implícita, quer dizer, eu vou inferir a partir da legalidade. Está dentro da legalidade, eu vou tirar essa noção da legalidade. E eu tenho a moralidade, que é um princípio expresso, escrito no artigo 37. Abre a Constituição no artigo 37. Professor, não tem condição. Digita aí, abre uma aba do Google, digita lá, Constituição Federal, 1988, e procura artigo 37. Você vai ver lá a moralidade. Ah, então essa moralidade, ela é diferente da moral, professor? Isso mesmo que eu estava tentando te falar. Então, que moral é essa da legalidade, Marco? E que moralidade é essa que está lá no 37, que já está me irritando? Eu estou vendo esse negócio de moral toda hora. Então, eu lhe explico. A moralidade, quando termina com a partícula dade, moralidade, é a moralidade da administração pública. Ora, e agir na moralidade da administração pública é o quê? Agir segundo normas, princípios, leis da administração pública. Toda vez que você, futuro empregado público da Caixa, que vai ser, eu acredito nisso, né, grande oportunidade, você vai ser empregado público da Caixa, você vai atuar de acordo com normas e princípios da administração, portanto você vai atuar dentro da moralidade administrativa. Tudo bem? Eu vou dar uma paradinha para retoquear a maquiagem e já volto já.